Crise no mercado imobiliário, bolhas já estão aí prestes a estourar e o que esperar, né? Após mais uma alta da taxa Selic, novamente batendo o recorde da época da Dilma. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. E eu sinceramente tenho péssimas lembranças da época da Dilma. Eu me formei na época que a bolha estourou, tinham muitas, as construtoras estavam cheias de prédios concluídos, apartamentos disponíveis que não vendiam. Ficou muito tempo aí encalhado, muito travado. E aí ontem eu estava lendo um post, né, do Bruno Perini a respeito disso, que ele resume bem essa situação com relação a essa taxa Selic aí que aumentou de novo e os impactos que tem aí para a gente que trabalha na área da construção civil, seja você engenheiro como eu, seja você um corretor de imóveis, um empreiteiro, um investidor. E cara, dá um arrepio, dá um pessimismo, a gente olha para frente e fala: Jesus, ajuda a gente que a perspectiva, né, não é muito favorável não. Então eu até peguei aqui, abri aqui na minha frente, vou ler para vocês aqui, só para a gente ter uma ideia, né? Então ele fala, ó, com a alta de 0,5 anunciada pelo Copom, ultrapassamos a taxa do auge da crise do governo Dilma. Então, nova taxa Selic, 14,75. Olha onde a gente chegou, galera. 14,75 de taxa Selic. E o que acontece com isso? Os financiamentos ficam mais caros, menos pessoas comprando. E vamos falar um pouquinho mais ainda sobre isso. E aí ele faz uma retrospectiva. Diz assim: antes de dizer que a situação hoje é muito melhor, lembre-se que o Brasil vivia um cenário aparentemente sólido em 2013 e 2014. E aí ele mostra os dados de 2013 e 2014 que davam essa tranquilidade. Porque bolha é assim. Bolha é assim, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, bum. Não tá nada bem. Eu creio que nossa bolha imobiliária ela é muito diferente da que teve lá nos Estados Unidos, que quebrou tudo. Porque lá nos Estados Unidos, eles facilitavam muito o crédito. Então, uma pessoa tinha comprado 2, 3, 4 imóveis, mesmo que ela não tivesse muito salário ali, mesmo que ela não tivesse renda comprovada, o que já é bem possível aqui, porque aqui eles conseguem controlar segurando e aumentando as regras para você conseguir o crédito. Então, se você tem menos crédito, tem menos dinheiro do banco. Então, se tiver uma crise imobiliária, os imóveis ficam parados, mas o banco não é tão afetado assim, entendeu? Porque ele não está tão exposto como foi nos Estados Unidos. Mas vamos lá, olha como é que estava o cenário em 2013 e 2014. Desemprego em queda chegando a 4,3, menor marca da série histórica. O PIB com crescimento positivo de 2,3 em 2013. A inflação 5,91, nível controlado para o padrão brasileiro. Expansão da renda média e redução da pobreza. Então, tinha muitos pontos ali que qualquer governante iria colocar publicando ali em sua propaganda eleitoral. Mas já estava, a crise já estava acontecendo. Por quê? Porque não tem como você brigar com a matemática. Você pode ter a ideologia aí de direita ou de esquerda, mas quando chega na parte de matemática, meu amigo, não tem esquerda ou direita. Tem 1 mais 1 é igual a 2 e 1 menos 1 é igual a 0. Não tem essa. Não tem para onde fugir. E aí vem. O resultado foi devastador. A pior recessão da história do Brasil em tempos de paz. O PIB desabou, né? 6,7 entre 2015 e 2016, o pior que na pandemia. Então a gente teve uma situação bem complicada. Eu lembro muito disso. Eu me formei em 2017, né? Então eu peguei ali o processo dessa
essa bola de neve aí de problemas já estava bem elevado. Desemprego quase triplicou, chegando a 11,5%. A inflação explodiu para 10,67% em 2015. O dólar subiu de 2,20 em 2013 para mais de 4 dólares. E como você lembra, a gente nunca mais voltou a esse dólar de R$ 2 e alguma coisa, né? 2,20, ó. Imagina hoje, a gente podendo comprar várias coisas na Shopee, com dólar baixo, os valores para nós seriam bem menores dos itens, né? Bolsa teve 3 anos seguidos de queda. E aí tava, ó, tudo sem pandemia, sem guerra, sem crise global, apenas má gestão fiscal. E aí ele fala aqui, né, que hoje a gente tem, aí traz para o hoje, temos um cenário bem parecido. A dívida pública em trajetória explosiva, projeção de 92% do PIB. Então, assim, de todo o recurso que o governo tem, 92% já é para pagar dívida. Então, tá bem comprometido. O governo tá pior que eu. A renda da minha casa está muito melhor do que a do governo, até porque eu consigo, menos complexo para mim, né? Mas eu consigo administrar de uma forma que sobra bem mais do que 8%. Déficit primário persistente. Inflação acima do teto da média. Dólar pressionado mesmo com fluxo global favorável. Aumento da máquina pública com gasto crescendo acima da receita. E até é importante falar que o pessoal, os deputados, estão aumentando a quantidade de cadeiras. Vai ter mais deputado. Vai ficar um pouquinho pior, porque ao invés de reduzir a quantidade de representante ali, aumenta. Porque assim, ó, vamos lá. Qual que era a ideia de ter um monte de representante? Era ter uma pluralidade de padrões para que todo mundo seja representado. No fim, formam uns blocos, umas bancadas que se tiver 1 ou 10 dá no mesmo, porque todo mundo vota com aquele mesmo cara. Então, vira um bloco ideológico, então não representa nada, representa grupos maiores. Mas não muda nada. Voltando aqui, né? Então, existe uma previsão aí complicada. E aí ele pega, né? Ele fala que, no caso dele, analisando o mercado, que a bolsa subiu e tudo mais. Eu, Bruno, não gosto, não sei investir na bolsa. Tem gente que ganha, tem gente que não ganha. Minha praia é imóveis. É construir para vender, compra um imóvel mais antigo, faz o retrofit nele, dá uma limpada, uma organizada, uma reforma, deixa ele bonito e vende. Eu prefiro isso, porque você não consegue perder no mercado imobiliário, né? Você, na pior da situação, você empata. Na pior da situação, você recupera o dinheiro investido, mas perder você não perde. Então, é um lugar onde é muito garantido, né? As pessoas que ficam com raiva do mercado imobiliário são aquelas que ganharam pouco ou que tiveram a perspectiva de ganhar muito mais e ganharam muito, só que aí por não ser muito mais ficam com aquela impressão de que poderia ter ganho mais. Mas no geral, todo mundo que começa a entrar nesse ciclo de, um exemplo, começa a fazer uma casa para alugar, aí depois faz mais outra, e faz mais outra, faz mais outra, e essa bola de neve de aluguel começa a crescer, porque o aluguel também nunca baixa. Quando vai ver, o cara virou o seu barriga sem a barriga, né? Tá cheio de imóveis, recebendo ali muita grana. Eu cheguei a trabalhar numa imobiliária, essa imobiliária tinha um libanês, ele tinha alguns imóveis, tinha alguns galpões, prédios. Ele começou assim com né? Todo mundo começa do primeiro, foi fazendo, foi alugando. Cara, assim, isso faz bem mais de 10 anos que eu trabalhei nessa imobiliária, bem mais, eu acho que uns 15 anos, por aí. Deu há uns 13 anos, por aí. E esse cara, há 13 anos atrás, que a realidade era completamente diferente, ele ia quase toda semana lá.
Aí tinha semana que era 30 mil, tinha semana que era 15 mil, tinha semana que era 45 mil, recebendo em cheque, às vezes recebia em maço de dinheiro, que naquela época não tinha esse negócio de Pix, né? Não era tão simples. Cara, o que eu vi esse cara tirando de dinheiro da imobiliária, não tirando de dinheiro da imobiliária, né? Mas das casas de aluguel, eu falava assim, caraca, meu, o cara tá quase com um padrão de jogador de futebol só recebendo aluguel, né? Então, eu não consigo olhar para isso e falar que não vale a pena. Aí ele segue aqui, né? Que teve uma virada em 2016, quando mudou o governo, aí teve toda uma expectativa nova, né? E aí o governo que foi eleito em 2026 foi mais responsável. Na verdade, ele está projetando, né? Na expectativa de que em 2026 aconteça um pouco do que aconteceu em 2000, depois que virou lá o governo, né? Que saiu a Dilma, e aí entrou um governo um pouco mais preocupado com a questão fiscal, trouxe a taxa Selic a 2,5%. E é importante lembrar, quando eu comecei a entrar na construção, assim, de montar, quando eu abri o meu escritório, tava nessa época de taxa 2,5% na parte do Bolsonaro. E foi uma época que eu andava assim, passava no meu bairro, tinha um monte de prédios de 5 andares, 4 andares, com 15, com 20 apartamentos pequenininhos, sem garagem, e tinha vários. Onde eu passava tinha apartamentos desse, perto de metrô, seja longe, meio que independente do lugar, estava tendo muito, porque tinha esse incentivo, porque quando a taxa Selic abaixa, para quem vai financiar, paga muito menos taxa, né? Então isso influencia muito. Hoje está muito alto, então não é qualquer pessoa que consegue pagar tudo isso de taxa e de imposto, de tudo no final. Então, com menos crédito, menos pessoas, né, dentro do mercado imobiliário, o que acontece? Existe uma maior concorrência. E aí, quanto maior concorrência, o fator qualidade pesa mais. Então, como tem menos pessoas comprando e tem muitas ofertas, imóveis que não foram bem pensados, imóveis que não foi construído da forma adequada, não teve capricho, a pessoa imagina, você é a pessoa que está comprando. Você foi em 10 apartamentos, todos dentro da faixa de preço igual. O que tiver melhor acabado, o prédio que te der uma condição melhor, que talvez tenha uma vaga de garagem, ou uma estrutura diferente, ou um playground, ou alguma coisa nesse sentido, é melhor do que você comprar um pequenininho de um dormitório que não tem nada. Então, o mercado ele fica mais concorrido, né? Fica muito mais difícil, né? Não é tão simples. Quando o mercado está bombando, todo construtor consegue vender. Seja construtor bom ou ruim, qualquer tranqueira que ele fizer, pode ser um prédio cheio de defeito. As pessoas estão querendo, tem crédito, tem renda, vamos financiar, vamos sair do aluguel, vamos para o apartamento. Mas, quando a gente está nesse momento, que aí fica naquela, tá apertado, muitas vezes no trabalho já não está conseguindo receber promoção, tá todo um cenário meio de instabilidade. Então a questão do governo ela influencia muito, né? E essa bolha ela tende a estourar. E quando ela estoura, só fica quem constrói bem. Então é importante você construir bem. É importante você fazer um apartamento que atenda a necessidade do pessoal. Ao ponto do pessoal falar assim, ele é um pouquinho mais caro, mas vale a pena investir. Do que eu comprar aquele ali que é mais baratinho, mas olha a qualidade. Então a gente precisa elevar o padrão quando está em épocas mais concorridas. E por mais que a bolha esteja aí, que certamente a tendência é que a gente vá viver um pouquinho, né? Eu espero que não, mas a tendência é que sim, que a gente vai viver o que aconteceu na época da Dilma ali. Qual que é a questão? Grandes empresas de engenharia
que estão há 20, 30, 40 anos, elas continuam. Elas não param, elas não saem do jogo. Você não vê, por exemplo, agora a MRV não vai mais fazer prédio. Talvez ela vai desacelerar, talvez ao invés de ela começar 3 prédios ao mesmo tempo em 3 estados diferentes, ela vai focar mais em São Paulo, Rio de Janeiro e, sei lá, Minas, né? Então, a estratégia muda, desacelera, mas eles não saem do jogo, eles não param de construir. Você vai continuar vendo aí prédios sendo construídos. Tem muito prédio que já foi vendido, o pessoal está pagando, então vai construir, vai finalizar. Só que como não tem uma perspectiva muito boa nesse sentido de que vai ter muita demanda como estava, então certamente alguns lançamentos de prédio e tal, eles vão segurar. Haverá uma espera um pouco maior. Vamos lançar agora no meio do ano ou vamos lançar no final do ano? O melhor deixar para o final do ano, né? Vamos ver como é que vai ficar. Essa taxa, se eu não me engano, é a cada 45 dias que ela é. Deixa eu só confirmar. Eu acho que a taxa Selic é atualizada a cada. Cadê? A cada 45 dias. Calma aí. Quanto tempo? 45 dias. Então, vamos esperar aí mais um tempinho, porque aí vai ter mais, um exemplo, vamos esperar mais duas atualizações do Copom aí pra gente ver se vai passar dos 15% ou se vai manter ou se vai dar queda, qual que é a direção aí, né? Porque o Lula por muito tempo falava, né, que a taxa Selic estava alta porque o presidente era malvadão bolsonarista. E aí entrou o presidente que ele colocou e a taxa continuou subindo. Porque não é meramente ideológico, ninguém tira essas projeções do nada, existe um cálculo feito. Senão você poderia colocar qualquer pessoa, certo? Não precisava nem ser economista, só colocar um cara lá e falar assim, eu gostaria que a taxa fosse 2,5 e pronto, e coloca lá, a taxa foi ajustada para 2,5, mas não funciona desse jeito. Existe cálculo, né? Existe matemática. E aí vem a questão, como lidar com essa bolha? Como lidar em tempos de mais escassez, de mais concorrência? E a única coisa que eu tenho para falar é, primeiro, se mantenha no jogo. Nenhuma grande construtora, MRV, Cury, tem várias. Nenhuma dessas param de construir prédios, casas, porque tem bolha ou não tem bolha. Eles sempre estão fazendo. Às vezes faz um monte, às vezes faz menos, mas eles estão no jogo. Então, primeiro, continue no jogo. Continue trabalhando. Continue se especializando. Continue melhorando. Segundo ponto, tenha uma ótima qualidade em todo serviço que você for fazer. Por quê? Porque quando o mercado está muito concorrido, funcionário construtora meia boca, que não faz a obra direito, que sai do mercado, se enrola, faz dívida e depois não consegue bancar. Então tenha qualidade. Eu sei que quando a gente aperta muito a questão financeira, a qualidade é a primeira que sai fora. Que a gente fala assim, né? Um gerenciamento de obra envolve 3 pilares: tempo, custo e qualidade. Em geral, a qualidade é a mais sensível. Quando a obra está tudo bem, está tudo fluindo show, aí vem o setor da qualidade, vamos ajustar esse detalhezinho aqui, vamos ajustar isso aqui a gente precisa ver, isso aqui a gente precisa ver. Quando a obra está sem dinheiro, muito atrasada, em geral é assim, cara, entrega, pelo amor de Deus, entrega, finaliza essa obra, porque eu não aguento mais, e não sei o que, e aí a qualidade fica em segundo, terceiro plano. O que importa é que vai entregar a obra. Então, a qualidade é um setor bem sensível.
Mas o ideal é, mesmo com esse cenário enxuto, né, com previsão de desaceleração, de queda e tudo mais, a qualidade tem que se manter. Talvez você não vai conseguir receber aquilo que você recebia. Você vai ter que entregar mais, ter mais qualidade para você se manter no jogo. Então, ao invés de você ofertar algo mais simples, mais barato e algo mais elaborado, mais caro, você vai no que for mais barato já tem que estar com a qualidade de top, porque senão vai acabar ficando para trás e vai ficando perdendo mercado. Então é assim. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é: tenha estratégias. Ainda tem muito imóvel para ser entregue e você pode aproveitar essa oportunidade. Eu sempre falo aqui, com relação à gestão de obra, eu estou me baseando e reciclando meus ensinamentos baseado nesse livro aqui de Planejamento e Controle de Obra. E também tem um checklist que é para quem pretende prestar serviços de fiscalização. Eu tenho uma série de vídeos aqui que explica mais sobre esse checklist, mas é um checklist que hoje está por R$27. Entra lá, clica no link e você pode fazer na primeira vistoria que você fizer, você já consegue receber 10 vezes mais, né? Você consegue fazer uma vistoria, acompanhar alguém que está recebendo um apartamento novo e fazer esse checklist para saber se está tudo certinho. Você pode facilmente cobrar R$270 e receber 10 vezes mais do que você pagou já na primeira, né? E tem estratégias também. Então, voltando ao assunto, terceiro ponto, busque outras fontes de renda. Então, vai fazer uma vistoria, sai um pouco do seu tradicional, daquilo que você já está fazendo, né? Pensa coisas diferentes, busca as estratégias diferentes, tenta algo diferente, porque é assim, em tempos de crise que as coisas são apertadas, são ajustadas, mas ao mesmo tempo as melhores soluções saem nesse tempo de crise. Não sei se você já chegou a ver, mas teve uma queda bem grande da bolsa há uns meses atrás, porque a China tinha criado um chat GPT com quase nada de recurso, enquanto os Estados Unidos estava investindo bilhões para fazer, a China estava fazendo por bem menos dinheiro, né? Uma fração aí desses milhões. E aí tudo foi porque os Estados Unidos parou de ficar vendendo placa de vídeo para a China, e aí a China teve que desenvolver um método sem tanto recurso e conseguiu. E aí então, o que eu quero falar, trazendo pra gente, mesmo quando você está num cenário ali de poucas opções, um cenário difícil, você com criatividade consegue virar esse jogo e criar soluções novas. É um método construtivo mais viável, mais rápido, mais barato, mais interessante para quem compra, e com isso você cria oportunidades. Os Estados Unidos, por exemplo, ele criou, né, ele começou ali as suas casas ali com estrutura de madeira ou de frame por conta de escassez de material, por tempos de guerra. Então são coisas que você, na maior dificuldade, na maior pressão, você descobre uma ideia e essa ideia pode salvar não o seu período só, mas pode ser um plano de negócio para você avançar, e aí quando o mercado vira, você já está lá em cima, já é outra realidade, né? Então é isso, não se acomode, né? Não fique aí esperando cair do céu, olhando, ai nossa, que triste, nossa, olhando só para a dificuldade. Eu acho que nesse momento e para os próximos meses, que certamente não tendem a ser os melhores meses para a gente, não vai ter aquela fartura de obra que você pode escolher onde você trabalha. Eu acho que você olhando para essa bolha, você pode pensar assim: tá, eu moro no Brasil, nada aqui é fácil nunca, sempre a gente está vivendo algum tipo de crise, até quando o governo é para ir bem, ele se enrola sozinho e isso enrola a gente. Então vamos lá,
Então, apesar de vivermos no Brasil, apesar dessa taxa toda, apesar da renda baixa, apesar de um monte de coisa, você está aqui e você vai ter que fazer uma limonada com um pedaço de casca de limão que te entregaram, entendeu? Não é nem com limão. Então, a gente tem que criar e parar de reclamar. Ai, Bruno, mas eu fico indignado. Pode ficar indignado, pode postar lá na sua rede social, pode ir para criar manifestação, é digno. Só que busque estratégias, gaste mais tempo buscando estratégias para se desenvolver no mercado, mais do que você está gastando tempo criticando e apontando o dedo para os outros e justificando porque as coisas estão ruins. Ai, tá ruim pelo Bolsonaro. Ai, tá ruim pelo Lula. Ai, tá ruim pelo Xandão. Meu, os caras lá, eles... Eu não vou entrar nesse assunto. Mas, cara, beleza. Dentro de todos esses cenários de dificuldade, o que que você tá fazendo para se mexer? Para fazer algo diferente? Eu já dei uma dica. Talvez fazer vistoria em apartamento novo pode ser uma renda extra que pode se transformar em um negócio. Quase todo o vídeo eu já tenho falado que você faz uma vistoria de 250, 270, 300, depende da situação. Aí eu explico melhor em outros vídeos. Uma vistoria, você vai ter contato e confiança de quem está comprando aquele apartamento. Você pode vender um projeto para ele. Ah, já você não pretende mudar nada aqui? Ah, pretendo, tal. Você tem projeto? Não, eu faço projeto para você. Então já criou uma oportunidade. Então, de 250 foi para 2.500. Se você estiver começando aí, 2.500 é um valor ok para você pedir no projeto. E aí você vai lá e executa a obra, porque esse projeto vai gerar uma obra. Executou a obra, que você ganhe 10 mil, um exemplo, de lucro no final da obra. Então você começou com uma vistoria simples de 250, foi para 2.500 no projeto, que foi para 10 mil na obra. E aí você transformou algo que era simples em algo extraordinário. E é assim que as coisas funcionam, né? É a gente não ficar focado no problema, até porque você não vai ter poder para ir lá e aconselhar o Lula, o cara do banco. A gente não tem esse poder de chegar lá e conversar. A gente tem poder de reclamar na rede social e você ficar livre para isso. Mas não perca tanto tempo com isso. Foque naquilo que você realmente pode fazer. Porque no Brasil é assim. A gente não é... Se a gente for ser empreendedor, quando direita ou esquerda estiver no poder, vai dar ruim. Porque nem direita nem esquerda vai estar se importando muito com você, não. Tem momentos que vai ser mais fácil, óbvio, e tem momentos que vai ser mais desafiador. Já era bem previsto que isso aconteceria, né? Mas, independente disso, a gente tem que olhar para frente e fazer o nosso melhor com a máxima qualidade e, fundamental, mantenha-se no jogo. Não desista, não mude de profissão, mantenha focado naquilo que você faz, aumenta a qualidade daquilo que você entrega, as soluções, que assim você não vai desperdiçar, porque um momento de crise é um momento de peneira. E se você for bom, você vai ficar. Você não vai ser... você não vai embora, você não vai se perder no meio do caminho. Fechou? Acho que eu falei um pouquinho demais, mas esse é o vídeo de hoje. Se você não for inscrito, se inscreve aí para ajudar o canal e até o próximo vídeo.